Henker que vive duas vezes. Capítulo 306. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 12 avos. Equipe. HH. Quintas. Yahiko, 12 avos. Eu não esperava isso. A risada de Yeon-woo foi de descrença. O estágio oculto que os Henkers treinaram não apenas deu a ele todos esses buffs, mas até lhe deu um título. No entanto, de certa forma, era óbvio. Um lugar que imitasse o além deveria amplificar o poder da morte. Era um lugar perfeito para Yeon-woo depois que ele ganhou uma forte afinidade com a propriedade das trevas através da dor do Rei Negro. Além disso, sua afinidade com o fogo quase atingiu os limites de um jogador. Não houve nada de difícil nisso. Kreutz olhou para ele como se ele fosse um monstro, mas Yeon-woo ignorou seu olhar. Ele era a pessoa que queria acompanhá-lo até o fim. Não era algo com que Yeon-woo se preocupasse. Ou devo simplesmente me livrar dele, já que ele é irritante? O Tártaro estava além dos 10 portões. Kreutz era um jogador excepcional, mas esta fase oculta não combinava bem com seus pontos fortes. Para alguém que lidava com o poder sagrado, este local de morte seria um local cruel para ele. O que está errado? Kreutz deve ter se sentido desconfortável com o olhar flagrante de Yeon-woo porque ele tinha uma cara um pouco relutante. Parecia que ele tinha lido o que Yeon-woo estava pensando. Em vez de responder, Yeon-woo apontou para trás de Kreutz. Acho que aquela espada está chorando. Kreutz moveu a mão para trás e sorriu amargamente, percebendo do que Yeon-woo estava falando. A espada sagrada Zulfikar chorava sem parar. Tem sido assim desde que entraram no estágio oculto. Esta espada é uma fonte de poder sagrado. Um lugar como este seria difícil para isso. Eu queria saber como acalmá-lo porque ele continuava reclamando de como era doloroso. Os olhos de Yeon-woo brilharam intensamente. Ele também fala? Kreutz riu. Claro que não. Não é uma espada do ego com uma alma desperta. Bem, é só. Acho que você pode ouvir os sentimentos da espada? De fato, eles chamam isso de chamado da espada. Eu não tinha certeza. Mas vejo que você também sabe disso. Na verdade, quando falo sobre esse assunto, todos os meus subordinados me olham como se eu fosse estranho. Yeon-woo assentiu silenciosamente. Chamado de espada. Era o que a tribo de um chifre ensinava que deveria ser conhecido por aqueles que estavam no nível de mestre. Ouvindo a voz da espada. Isso significava que você poderia verificar a condição da espada e ver o quanto estava sincronizado com ela. Não importa quão boa fosse a espada, se seu corpo não conseguisse assimilar ela, a espada quebraria. Além disso, não importa quão ruim fosse a espada, se você pudesse usá-la bem, você poderia facilmente partir uma pedra. Era o auge da esgrima que Yeon-woo estava apenas começando a aprender. Mas parecia que Kreutz já estava bem adiantado no caminho. Incrível. Foi difícil encontrar jogadores que treinassem até o nível mestre fora da tribo de um chifre. Yeon-woo percebeu que tipo de pico Kreutz havia alcançado com sua espada. Ah, o líder do regimento me entendeu. Até mesmo o líder do regimento? De fato. Então o líder do regimento de fantasia também deve ser um mestre. Quem é? Não houve ninguém que lhe veio à mente. De qualquer forma, você está planejando me seguir nessa condição? Kreutz sorriu amargamente. Eu sei com o que você está preocupado. Você está preocupado que eu possa te segurar, não? Você me conhece. Você não tentaria expulsar alguém sem piedade ou matá-lo dependendo da situação se fosse apenas um incômodo suspeito? Yeon-woo não respondeu, mas isso foi o suficiente. Kreutz aprendeu muito sobre Yeon-woo observando nos últimos dias. Você faz o que tem que fazer. Não sei os detalhes. Mas a deusa Perséfone não lhe atribuiu uma missão individual? Eu não vou atrapalhar você. Nem vou perguntar o que é. Eu prometo isso pela honra do meu nome e da minha cavalaria. Kreutz bateu no coração com o punho e falou com firmeza. Yeon-woo acenou com a cabeça e se virou. Isso foi bom o suficiente para ele. Kreutz era um verdadeiro cavaleiro. Ele não quebraria seu juramento. Mesmo se ele fizer isso, não importará. Ele não será capaz de evitar os olhos dracônicos. Então, ele poderia simplesmente matá-lo sem piedade. Huak. Yeon-woo abriu suas asas de fogo. Então, ele deu o pontapé inicial do chão. Pate. Você entrou no primeiro portão, Inferno das Facas. Kreutz assobiou para convocar seu Wyvern para alcançar Yeon-woo, que estava se tornando um pequeno ponto no horizonte. Invocação do dragão voador. Ele estava planejando seguir com seu Wyvern novamente. Seria uma loucura carregar sua espada sagrada e armadura pesada e correr atrás de Yeon-woo. Mas, você falhou na convocação. Você falhou na convocação. HM? Por algum motivo, mensagens continuaram aparecendo, dizendo que ele falhou na convocação. Devido a um motivo desconhecido, você não pode invocar sua criatura, dragão voador, aqui. Por favor, vá para outro local. Sem chance. Kreutz olhou para onde Yeon-woo havia desaparecido com o rosto enrugado. A água quente fervia no chão. O que aconteceria se ele corresse por cima com sua armadura? Ele não seria bem cozido como um ovo cozido? Seu rosto empalideceu. Os 10 portões foram baseados nos 10 infernos que o rei Yeon-ra e os 10 reis governaram. O primeiro, Inferno das Facas, estava cheio de lâminas e era uma floresta horrível. Os 10 reis julgaram os mortos no além.
Cada um deles governava um único inferno e decidiam se deveriam enviar almas para o próximo inferno ou reencarná-las em outra vida. Deles, o primeiro inferno, o inferno das facas, era uma floresta de lâminas. Preciso passar por isso o mais rápido possível. Yon-Woo examinou o portão em um penhasco com seus olhos dracônicos. Abaixo do penhasco, a boca de um abismo negro estava aberta. Ele tentou atirar consciência nele, mas não conseguiu sentir onde terminava. Se ele caísse nisso, seria o fim. Cada ponto de apoio tinha apenas alguns metros de comprimento e eram estreitos. Havia facas afiadas abaixo deles, então se ele desse um passo errado, seu corpo seria despedaçado. E mesmo se eu ficar nos pontos de apoio, cairei imediatamente se perder o equilíbrio. É intenso desde o início. Ele podia ver vários jogadores se movendo ao longo dos portões. Eles eram todos rankers ou de igual força. Ele não conseguia ver nenhum jogador que tivesse acabado de passar do 30º andar. Vou ter que usar um atalho. Yon-Woo confirmou onde cada um dos pontos de apoio tinha uma sombra e jogou o corpo sem qualquer hesitação. Seus olhos dracônicos se abriram e lhe mostraram diferentes rotas que ele poderia seguir. Papai. Caminho do vento, vendaval. Ventos sopraram onde Yon-Woo viu falhas, e ele rapidamente pisou em cada ponto de apoio. Cada vez que seu pé tocava uma lâmina, Monster Portente surgia das sombras e o segurava enquanto o Wind Path movia Yon-Woo suavemente para o próximo local. Ele se movia sem peso como uma pena. Na verdade, mesmo que o primeiro portão fosse difícil, Galliard iria repreendê-lo se Yon-Woo não conseguisse passar, e ele não seria capaz de responder. Alguma coisa passou por nós? O H, acumulador? Por que ele é tão rápido? O F. Os jogadores que estavam concentrados nos passos à sua frente ficaram chocados. Eles olharam para Yon-Woo movendo-se suavemente pelo ar com olhares de inveja. Então essa é uma nova estrela, ser derrotado por um jogador que ainda não havia concluído totalmente o 30º andar. A humilhação encheu seus rostos. E atrás deles. Hulk. Kreutz pulou com muito esforço. Você chegou ao segundo portão, inferno da panela fervente. Isso é muito mais fácil que o anterior. O segundo portão era extremamente confortável para Yon-Woo. Água fervente fluiu pelo solo e formou um rio. Estava pesado e úmido. Havia duas maneiras de passar por esse portão. Uma delas era criar um barco utilizando os poucos recursos ao longo da entrada do portão, ou basta nadar. Claro, os recursos eram extremamente limitados. Não só havia um limite para o número de barcos que poderiam ser fabricados, mas na maioria dos casos, os barcos queimavam antes mesmo de tocarem a água. Foi mais fácil atravessar a nado. Mas era provável que você se afogasse de exaustão no meio do caminho ou morresse porque seus órgãos internos eram fumegantes pelo calor. Mesmo que você nadasse bem, você morreria por causa do calor. E mesmo que fosse resistente ao calor, você morreria porque sua saúde acabaria antes que você pudesse chegar ao outro lado. A maioria das pessoas não tinha ambos os atributos. Então voltaram no segundo portão. O mesmo aconteceu com Yon-Woo. Ele era especializado apenas em propriedades contra incêndio. Ele poderia atravessar a nado, mas o portão era muito longo e ele não poderia voar com suas asas de fogo porque não havia pontos de apoio para ele parar. Claro, não estou planejando fazer nenhum deles. Ele tinha outra arma. Cheto. O artefato sagrado de lana. Ele levantou a mão para o colar em volta do pescoço. A autoridade de Cheto, Sea Kingstone, está sendo ativada. Pedra do Rei do Mar. Classificação. Autoridade. Proficiência. 0,0%. Resumo. A autoridade que uma deusa do Olimpo, Cheto, presenteou você. Cheto designou você como sucessor de sua falecida apóstola Lana. E ela lhe deu a autoridade que ela tinha. Sexto sentido. Pode-se dizer que Cheto é a origem de todos os monstros marinhos e monstros reis do mar. Enquanto você usa a pedra, todos os sentidos e músculos ultrapassarão seus limites. Além disso, seu instinto se tornará tão sensível quanto o de um monstro rei do mar, então sua intuição aumentará dramaticamente. Você pode se mover com destreza em situações inesperadas. Medo do tanino. Você exala um medo intenso e irá dominar o instinto dos monstros. Isso debufa o receptor da opção e drena sua vitalidade, e você pode controlá-lo. Guia de água. Se houver uma grande massa de água ao seu redor, você poderá controlar uma parte dela como desejar. Autoridade de Cheto que tomou o lugar do terceiro espírito de Azrael. Funcionou suavemente com seu Dragon Bar Awakening e teve um efeito de buff. O sexto sentido ajudou sua percepção extrasensorial, e a eficácia de seu medo do dragão também aumentou. Porém, a opção mais benéfica foi o Guia da Água. Lutar perto da água era uma fraqueza para Yon-Woo, mas agora lhe dava uma vantagem. Assim que Yon-Woo ativou sua autoridade, ele pisou lentamente em cima da água do rio. Quando seus pés tocaram a superfície da água, uma onda suave ondulou ao longo dela. O calor da água fervente não o afetou. Pelo contrário, foi uma sensação agradável. Funciona. Yon-Woo sorriu quando ficou acima da água. Só então. Rugido. Um grande monstro saltou de repente da água fervente. Era do tamanho de um monstro rei do mar do Rio das Almas,
e sua violência combinava com a de um monstro rei do mar. O monstro abriu a boca para engolir Yon-woo, mas congelou quando olhou nos olhos de Yon-woo. O medo que fluía de Yon-woo estava girando em torno de seu coração. Então, acima da cabeça de Yon-woo, 2 olhos estreitos apareceram. Blue Inferno Sight olhou para o monstro congelado. Simples, mágico, criatura, desafios. O monstro era um predador que facilmente destruía um monstro rei do mar e ocasionalmente engolia jogadores com uma só mordida. Mas a aura da visão infernal não era aquela que ele queria abordar. Ufa. A cabeça do monstro explodiu como fogos de artifício. Pedaços de carne caíram e o rio ficou manchado de vermelho. Acho que não terei que fazer nenhum esforço especial. Tecnicamente, ele poderia facilmente voar através deste portão usando a magia de voo de Bu. Porém, se ele usasse esse método, seu karma não aumentaria porque não era algo que ele estava fazendo. Depois de ver o cadáver do predador afundar na água, um pensamento lhe ocorreu. Isso também é legal. Yon-woo fechou os olhos e espalhou sua consciência pelo rio. Uau! Ele podia ver inúmeros monstros nadando sob a superfície do rio. Ele enviou medo para eles. Os monstros congelaram e se debateram, tentando escapar da pressão. Yon-woo inesperadamente se divertiu com isso. Os monstros ainda estavam tentando escapar. Segurá-los com força ajudou Yon-woo a aprender a usar melhor o medo. No passado, ele havia usado algo semelhante ao lutar contra Bentek, mas dependia apenas do artefato sagrado. Quando o vestígio de Bu foi combinado com ele, os monstros foram facilmente dominados. Ele podia sentir a vida desaparecendo de seus olhos pouco a pouco. Yon-woo puxou-os para cima da água através dos sentidos que estavam conectados a ele. O que é isso? Por que os monstros reis do mar estão vindo de repente em grupos? Os jogadores que tentavam atravessar o rio ficaram surpresos. Yon-woo não prestou atenção neles e começou a correr pela superfície do rio. Ele atravessou rapidamente, usando as cabeças dos monstros como trampolins. As cabeças dos monstros foram esmagadas sob seus pés e tornaram a água do rio vermelha. Pababa. Pessoas que nadavam acima da água foram arrastadas e tentaram permanecer à tona. Também houve pessoas em quem Yon-woo pisou acidentalmente e acabaram afundando e bebendo a água. Isso me lembra Super Mario. Pensando no jogo de arcade que ele costumava jogar na Terra, Yon-woo também passou rapidamente pelo segundo portão. Essa personalidade. Claro, ele ignorou o que Shannon disse. Não o. Kreltz soltou um grito de desespero com o rosto pálido. Você chegou ao terceiro portão, Inferno das Geleiras Geladas. Você chegou ao quarto portão, Inferno das Árvores Lâminas. Você chegou ao sexto portão, Inferno das Serpentes Venenosas. Yon-woo finalmente chegou ao portão onde os 3 irmãos Ciclope haviam desaparecido depois de passarem com força total. Tudo estava coberto de pântanos úmidos. Quando ele deu um passo à frente, o sangue borbulhou com um silenciador. Quantas pessoas precisaram morrer para que uma cena tão brutal ocorresse? O problema era que o sangue era ácido e venenoso. Poderia derreter artefatos e não era fácil respirar o ar. Não será fácil mesmo com sangue venenoso residual. Desse ponto em diante, também não foi fácil para Yon-woo. Ele teve uma resistência substancial graças ao sangue venenoso residual, mas ainda foi afetado. Tenho que esclarecer isso o mais rápido possível. Yon-woo mordeu a pérola de desintoxicação que comprou da Atran e deu uma rápida olhada ao redor. Mas como posso procurar vestígios dos Ciclopes aqui? A última pista dos 3 irmãos Ciclopes estava aqui, no sexto portão, e não se sabia se eles haviam conseguido atravessar para o Tártaro. Era possível que eles não tivessem passado pelos portões e fossem um dos pedaços de carne no chão. Na verdade, seria estranho se algum vestígio deles fosse deixado aqui, já que já se passaram quase 200 anos. No entanto, é chato, mas ainda há um jeito. Yon-woo levantou a cabeça para olhar para cima. Vaia. Xexexe. Um portal se abriu e um lixo com uma aura monstruosa apareceu. Bu ergueu a conta preta na mão e começou a murmurar palavras incompreensíveis. Cucucu. Quanto mais o feitiço durava, mais a carne sob os pés de Yon-woo tremia. Ao mesmo tempo, uma fumaça branca subiu e um grito horrível soou. Uma quantidade incontável de fantasmas começou a flutuar. Eles não podiam fazer nada além de gritar depois de acordarem de seu sono profundo. Ele despertou o vestígio de todos os jogadores que morreram no sexto portão nos últimos 200 anos. Era um número muito grande, mas se cada um deles fosse examinado, ele seria capaz de aprender alguma coisa. Responder. Inúmeras ondas de vestígios inundaram a cabeça de Yon-woo.